Olá, meu povo, que bom poder falar ao seu coração em mais um período, mais um tempo para reflexão. Que bom que você está ouvindo, porque isso é sinal de que você quer, você anseia, você separou um tempo para meditar, né? Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 77, não todo o Salmo, mas a essência dele, né? Especialmente nos versos 9, 10 e 11. Nós sempre estamos utilizando para nossa reflexão a Bíblia de Genebra e também a Bíblia Mensagem, as experiências e também a reflexão do teólogo e pastor Eugene Peterson. O Salmo 77 é um salmo interessante porque alguém, uma pessoa da comunidade, fala em nome da comunidade. Na Bíblia de Genebra, o Salmo 77 tem o seguinte título: As grandes obras e a misericórdia de Deus. Já na reflexão do teólogo e pastor Eugene Peterson, a tradução e também o título deste salmo é Brigar com Deus. É bem interessante essa tradução, né? Porque, de fato, a pessoa que está falando aqui em nome da comunidade lamenta o fato de Deus ter abandonado o seu povo. E é engraçado notar suas expressões, ele lamenta com uma certa ira, né? Por isso que o Eugene Peterson, ele de alguma maneira intitula este texto como Brigar com Deus, porque há um momento aqui de angústia, né? Mas o salmista, ao longo do próprio Salmo 77, ele vai relembrando dos grandes atos de Deus do passado, recordando especialmente os atos de libertação de Deus no próprio Êxodo, né? A tradução de Eugene Peterson aí nos versos 9 e 10 é interessante, né? Será que Deus esqueceu seu modo de agir? Será que ele partiu e nos deixou? O salmista sabe que Deus é misericordioso e compassivo, né? Com essas palavras, de alguma maneira, ele vai pedindo a Deus que torne a sua presença conhecida novamente no meio do povo. Mas eu quero aqui fixar essa ideia, nessa oportunidade com vocês, da possibilidade de refletirmos sobre essa ira que às vezes a gente percebe em grandes momentos na história, em grandes momentos na própria palavra de Deus, né? A gente percebe que homens e mulheres de Deus, de alguma maneira, ficaram bravos com Deus, né? E a expressão que o autor usa aqui, brigar com Deus, é uma prática bíblica que está muito presente. A gente percebe isso na vida de Moisés, percebemos em Jó, percebemos também em Davi, o próprio apóstolo Pedro, né? Estes homens foram mestres nessa identificação de brigar e de questionar a Deus, né? Ela é uma prática na qual homens e mulheres no ministério estão acostumados. Temos muita prática nisso porque nós estamos lidando com Deus e, de um modo ou de outro, a maior parte do tempo, Deus não se comporta como nós gostaríamos. É por isso que o Salmo 77 deixa isso muito evidente, muito presente, né? Embora ele fale dos grandes feitos de Deus, fale das misericórdias de Deus, mas deixa muito claro a humanidade das pessoas que viviam com Deus, no sentido de que nem sempre Deus respondia de acordo com aquilo que as pessoas, com aquilo que a comunidade gostaria que respondesse, né? Eu me lembro aqui de Jonas, né? Jonas está brigando porque ele foi surpreendido pela graça. Ele é pego tão de surpresa que não concorda com a situação. Sua ideia do que Deus deve fazer e do que Deus de fato faz difere radicalmente, né? E aí eu quero embutir essa reflexão também com os colegas, com os irmãos, com os amigos, no sentido de que necessariamente nós ficamos bravos com Deus porque nós somos surpreendidos pela sua graça. E ser surpreendido pela graça de Deus é a possibilidade de entender que a vontade dele é diferente da nossa vontade, né? Jonas fez com certeza o seu desabafo com Deus, ele queria fazer uma coisa,
mas Deus o salvou e ele foi levado a fazer aquilo que Deus de fato queria, que estava no plano de Deus para a vida de Jonas, né? Jonas fica com raiva. A palavra raiva aqui aparece muito nessa relação de Jonas com Deus, né? Não especialmente a palavra raiva, ela também está, claro, mas a ideia de que ele ficou descompassado, né? Ficou bravo, se irritou com Deus, porque aquilo que Deus respondeu pela sua graça, perceba, Jonas foi salvo por Deus, mas quando Deus salvou Jonas era para que ele fizesse algo que estava dentro do plano de Deus. Nessa ocasião, meu caro colega, meu caro irmão, pense um pouco sobre isso, né? O Salmo 77, ele revela essa beleza da humanidade, de que nós somos seres humanos, limitados, finitos. Nós sempre colocamos a nossa vontade em primeiro lugar e às vezes nós estamos tão distantes com a nossa vontade em relação àquilo que Deus quer para nós, que quando nós pedimos, quando nós rogamos a Deus, quando nós deixamos transparecer em oração ou até mesmo nos nossos atos, atitudes e ações, que nós queremos algo de Deus e esse algo que Deus nos dá vai contrariamente àquilo que eu quero, embora Deus tenha me salvado, embora Deus tenha preservado a minha vida, embora Deus tenha me socorrido, e isso foi algo que está distante da minha vontade e eu fico aborrecido muitas vezes. É engraçado isso, né? Essa dubiedade, esse contrassenso, né? Eu peço a Deus, Deus se revela, Deus faz, mas Ele não faz aquilo que eu gostaria que fizesse. Ele derrama da sua graça, derrama da sua misericórdia e eu fico às vezes aborrecido com Deus porque foi contrariamente àquilo que eu gostaria. Mas eu peço para que você reflita nesse sentido, né? Para que de fato você entenda que a vontade de Deus às vezes ela está um tanto quanto escondida nos atos de sua misericórdia. A vontade de Deus para as nossas vidas está um tanto quanto obscura naquilo que de fato Ele quer para nós. Então, se Deus Ele se revela para você, Ele se mostra para você, Ele derrama atos de misericórdia para a sua vida, mas talvez isso, ao invés de te alegrar, acaba te aborrecendo, não reclame, porque Deus está e pode estar nos poupando, pode estar nos livrando de alguma coisa que de fato Ele quer para nós e com certeza Ele está nos protegendo. Então, em nome de Jesus, né, entenda esta palavra aqui do verso 9, 10 e 11. O salmista diz: será que Deus esqueceu de ser benigno? Ou na sua ira terá Ele reprimido as suas misericórdias? E o verso 11: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Há aqui, o verso 10, uma transição. Ao se lembrar dos grandes atos de Deus no passado, o salmista novamente adquire confiança no presente e também para o futuro. E a expressão que ele usa aqui no verso 10, né? Mudou-se a destra do Altíssimo. Essa é uma expressão na Bíblia de Genebra. Mudou-se a destra no sentido de que ele mudou a maneira de agir, né? Ele voltou a ser misericordioso, ele volta a derramar graça, especialmente quando eu e você, nós conseguimos reconhecer e perceber que mesmo que Ele faça alguma coisa contra a nossa vontade, contra aquilo que eu mais quero, na verdade Ele pode estar nos livrando, Ele pode estar nos poupando. Então, irmãos, irmãs, colegas, não briguemos com a maneira com que Deus possa agir nas nossas vidas, né? Não briguemos com Ele, porque no fundo Ele com certeza está mostrando, com certeza Ele está fazendo isso porque Ele quer o melhor, o nosso melhor. Entenda isso como uma maneira de Deus agir. Assim como Jonas, né, foi surpreendido pela graça de Deus, mudando totalmente a sua história, eu
oro e peço para que Deus também surpreenda você. No momento em que você achar que Deus deixou de fazer, que você possa reconhecer os grandes feitos de Deus na maneira com que Deus agiu na sua vida, diferentemente daquilo que você estava precisando ou pretendendo ou até mesmo esperando. Perceba, Deus age, a sua boa mão está sempre agindo nas nossas vidas. Nós precisamos identificar essa graça de Deus que às vezes pode ser derramada diferentemente da forma que eu quero, porque Deus, no fundo, está nos livrando, está nos amando, está fazendo com que a sua graça seja derramada de forma diferente na vida de cada um de nós. Um forte abraço do pastor Jean, que Deus ilumine a sua vida sempre, tenha uma semana, um final de semana abençoadíssimo e que você sempre deposite a confiança nele, porque ele sempre está agindo de modo diferente do que às vezes nós esperamos. Em nome de Jesus, grande abraço e que ele continue sendo o centro da sua vida. Amém e amém.